Boa tarde a todas e a todos. É um enorme prazer retomar essa conferência que, no período da manhã, sem dúvida nenhuma, superou a todas as nossas expectativas, seja pelos painéis, pela própria apresentação do ex-presidente Fernando Henrique. É com muita satisfação que eu apresento o Dr. Tasso Genro, que foi convidado por diversas razões. Por várias razões ele poderia ser convidado, mas pelo conjunto dessas, mais convidado ainda, e eu fiquei muito contente de ele ter aceitado participar desse seminário, num momento muito contundente da vida política nacional. Para aqueles que são de fora do Brasil e não o conhecem, além de ser um jurista de vanguarda no Brasil, que teve uma participação muito importante na própria concepção do direito do trabalho contemporâneo no Brasil, um homem que escreveu muito sobre as mudanças do direito, e, como político, foi ministro da Justiça, foi ministro da Educação, foi governador do estado do Rio Grande do Sul, que é um estado extremamente importante no Brasil, e além dessas características que eu falo aqui, ele nunca se furtou ser um ideólogo. Eu não sei se ele se sente confortável com essa minha... Eu estou colocando isso como um elogio, mas um homem que se dedica a pensar não só a esquerda brasileira, a esquerda latino-americana, que teve um papel importantíssimo na própria construção do Fórum Social Mundial, e hoje, então, tem um desafio a mais a pensar de que maneira essa esquerda convive com o Estado de Direito. Então, eu agradeço imensamente o fato dele ter aceitado o nosso convite e se dispor a, num dia tão tenso quanto este, vir partilhar conosco as suas ideias sobre a democracia, sobre o Estado de Direito no Brasil, neste momento. Muito obrigado. Obrigado pela sua generosa apresentação, professor Vilhena. E quero dizer que eu me sinto muito orgulhoso de ter sido convidado pelo senhor. O senhor é um grande jurista e uma pessoa que tem uma enorme respeitabilidade em todo o espectro da cultura jurídica e jusfilosófica brasileira e latino-americana. Eu optei, quando recebi esse convite, por fazer uma exposição escrita. Sei que a leitura é um pouco aborrecida, às vezes, mas como o tema exige um certo rigor conceitual, eu preferi fazê-la desta forma, mesmo num momento conturbado e difícil da nossa vivência social e política no nosso país, que eu entendo que está sub júdice, essa vivência social e política e a própria representação brasileira. Então, eu optei por esse título, Fundamento do Estado de Direito e a Crise da Representação, com inflexão particular na América Latina. Nesta exposição, eu abordo a crise da representação na América Latina, nos seus nexos com o Estado de Direito, particularmente em relação aos fundamentos da Constituição. Parto da teoria da norma fundamental, porque esta hipótese dogmática permite uma certa coerência interna para examinar de forma específica a crise do Estado democrático de direito na forma da sua representação. Eu atribuo a crise da representação a uma força normativa, a uma redução da força normativa das constituições modernas, causada predominantemente, esta redução de força normativa, pela debilitação da eficácia da norma fundamental. Refiro-me a esta naquela acepção teorizada por Norberto Bobbio e Hans Kelsen como norma que não é escrita, mas que tem traduções conscientes no ato
de formatação do poder constituinte. Como, por exemplo, o poder constituinte está autorizado a estabelecer normas obrigatórias para toda a sociedade. Esta obrigatoriedade essencial, caracterizante da norma fundamental, nos dias que correm, está em forte contraste com a emergência de forças normativas suprajurídicas e supraestatais que vêm mediatizadas por instâncias de fora do direito do Estado e que promovem um desequilíbrio entre aquele comando absoluto da norma fundamental e o conjunto do ordenamento constituído. Abordo a crise a partir dos seguintes critérios: democracia e Estado de Direito, assim como república e democracia, não são pares necessários. Um Estado de fato é sempre antidemocrático ou pouco democrático. E um Estado de Direito tanto pode ser democrático como autoritário. A República pode ser mais ou menos autoritária, e assim mais ou menos democrática. A construção da democracia substancial dentro do Estado de Direito, construção nunca terminada, é ela mesma uma revolução. Ela aceita sobressaltos radicais através de um novo poder constituinte, na medida em que este poder constituinte não conduza à concentração absoluta de poder numa autoridade suprema ou numa instância suprema de poder. Duas racionalidades concorrentes estão presentes na transição do absolutismo moderno para o Estado democrático de direito e, após, para o Estado social de direito, cujo diploma preliminar foi a Constituição de Weimar de 1919. A crise da República de Weimar e da sua Constituição foi um momento exemplar no qual as condições sociais para a emergência do constitucionalismo social já tinham nascido, mas as condições políticas para converter o desejo dos sujeitos proponentes da nova ordem em direito posto ainda não estavam plenamente amadurecidas. A crítica da razão econômica, de um lado, e a crítica da razão social emergente, de outro, estavam já em concorrência acelerada, a partir do século XIX, compondo algumas fórmulas de equilíbrio alternativo que têm mostrado não só que a razão econômica deve ser submetida a uma consistente e coerente crítica da razão social, mas também que o sistema de valores liberal capitalista entrou historicamente em colisão com as próprias exigências e possibilidades do progresso e da harmonização social e ambiental. O surgimento da democracia social, combinada com o mercado de massas, o financiamento deficitário do Estado social e a dilapidação crescente dos estoques naturais, são motores e, ao mesmo tempo, testemunhas desta crise. Os conflitos políticos decorrentes destas ambiguidades percorrem a história da democracia moderna. Ora, aparecem como questões inerentes à formação da nação. Ora, aparecem como conflitos internos ao Estado, para responder às novas exigências e dimensões da cidadania. Refiro-me ao último discurso de Robespierre na Convenção, antes de ser executado, que revela plenamente esta ambiguidade. Diz Robespierre: povo, tu que és temido, bajulado, desprezado, tu, soberano reconhecido, sempre tratado como escravo, lembra-te,
por toda parte onde a justiça não reina, são as paixões dos magistrados que reinam, e de que o povo trocou de grilhões e não de destinos. Robespierre refere-se aqui ao mesmo magistrado que, num texto anterior, ele se diz coagido pelas paixões, que, segundo ele, deveria lidar sempre com leis penais vagas, ou interpretadas como vagas. Ora, a contradição de Robespierre é que, com leis penais vagas, qualquer magistrado, de qualquer orientação, de qualquer formação, pode emprestar uma força decisória maior à paixão e menor à razão. A razão passa, assim, a ser transformada em legalidade imprecisa, que adquire a sua força coativa, especialmente pelo arbítrio, não na norma fundamental. Esse processo conflitivo e não resolvido pelo Estado de Direito começa a ser desenhado nas revoluções de 1848 na Europa, e não em 1789, no início da Revolução. Nela, as liberdades políticas anárquicas ainda não configuravam um certo tipo de Estado democrático que iria se consolidar mais tarde. A evolução do autogoverno na política democrática, no âmbito da sociedade capitalista nascente e num Estado social de direito, aperfeiçoa-se como projeto social-democrata, mas cuja funcionalidade teve curta duração. Ele deixou um legado maior de coesão social e menos desigualdades, mas não se consolidou como economia política. É que o Estado social das constituições integradoras da social-democracia, ao mesmo tempo que não instituíam um sistema fiscal sustentável, com exceção daquilo que ocorreu em pequenos países europeus, como a Suécia, a Dinamarca e a Noruega, também não configurou um novo modo de vida que organizasse de forma coerente o convívio social e a estruturação política do Estado, com uma estética constitucional capaz de adequar as expectativas sobre o futuro às perspectivas de um mercado socialmente regulado. Vários estudos chamam a atenção para o fato de que o distributivismo via Estado, aquele objeto do projeto social-democrata e das suas constituições sociais, não estabeleceu na base da sociedade nenhum vínculo de solidariedade vivida entre os indivíduos, os estratos e classes sociais beneficiadas pelo estado de bem-estar. As teses de que isso só poderia ser feito com a estatização do mercado no socialismo burocrático e autoritário do constitucionalismo proletário sucumbiram no mesmo período. A consequência foi que, além de não criar novas instituições do Estado, no projeto social-democrata e nas suas influências mundo afora, também não modificaram substancialmente o Estatuto Político da Cidadania. Nestas experiências, foi rara a combinação da representação política estável e previsível com a democracia direta de participação voluntária, através de conselhos, com capacidade decisória sobre políticas públicas, referendos, plebiscitos e processos consultivos. Nos pequenos estados onde isso ocorreu, a experiência permaneceu relativamente íntegra, mas nos demais países, nos quais a democracia social foi operada apenas com políticas públicas, sem mudanças significativas na organização política do Estado, a cidadania apenas tornou-se mais exigente em relação às prestações devidas pelo Estado, e os cidadãos
não se tornaram sujeitos do social-estatismo. Eram os administrados, objetos dele, na qualidade de beneficiários, de cotizantes, de contribuintes. Assim, o welfare foi, no plano da política, produto tanto da força jurídica e política das classes trabalhadoras, num certo período, que obtém espaços reais para a cidadania no estatuto jurídico, combinados com a aceitação do regime de propriedade, como também foi resultado das evidências perversas, teóricas e práticas do comunismo histórico, que não conseguiu identificar-se com uma saída atraente para grande parte das massas operárias dos países do capitalismo avançado. É redundante dizer que a praxis constitucional tem como ponto de partida a norma constitucional e que esta contém mediações processuais, princípios, prescrições, comandos e também um enorme vácuo de não proibições que compõem a ordem como totalidade. Ali, precisamente, nas não proibições, é que está o espaço da gestão política da Constituição. Tanto pelo Executivo, na gestão política do Estado, pelo Legislativo, que pode invadi-lo normativamente, como pelo Judiciário, promovendo a interpretação dos princípios e das leis para suprir vazios jurídicos com ideias jurídicas, como diz Karl Heinrich. Quando os direitos fundamentais se expressam como direitos sociais e saem da norma para serem vividos no cotidiano, eles estreitam os espaços de indeterminação, em alguma medida, sempre enfrentando forças normativas suprajurídicas e extraestatais. O cerne no texto da Constituição é formado, num primeiro momento, por textos e normas. Uma Constituição, enquanto diploma, só pode conter textos e normas. Mas já que estes textos e normas devem fornecer o critério de aferição de legitimidade, eles legitimam somente à medida que a praxis constitucional se coaduna realmente com eles, inspirada na norma fundamental. Importante salientar que a praxis constitucional se dá a partir da Constituição composta por textos e normas, em momentos diferentes daqueles em que ela, a Constituição, foi idealizada, como dizia Roberto Lira Filho, em momentos em que as fontes materiais de direito emergentes funcionavam de forma diferenciada. O vazio das não proibições é o espaço no qual se desenham as lutas mais agudas, tanto para a efetividade dos direitos fundamentais, como direitos sociais, como para a proteção dos direitos à propriedade e à liberdade, como direitos vinculados na ordem. Quando se fala de direito positivo como um dever ser, se esquece frequentemente que uma coisa é a ordem jurídica como totalidade, e outra, cada uma das normas que a constituem. Estas, sem dúvida alguma, podem violar-se ou deixar de aplicar-se, sem deixar, por isso, de fazer parte da ordem jurídica. Mas o problema é distinto quando se trata da violação ou da não aplicação da ordem jurídica como totalidade, comandada pelo poder constituinte. Por quê? Ou caímos no caos e no desaparecimento da sociedade regulada, ou na substituição da ordem jurídica violada por outra, ou não aplicada por uma nova ordem, da qual voltará a dar-se o fenômeno da violação das suas normas particulares. A força normativa da Constituição e a autoaplicabilidade ou não
das normas constitucionais é que vão hierarquizar os direitos que são e os direitos que devem ser, como diz Ferraioli. Ao senso comum, a pergunta: que direitos são fundamentais? Se pode dar duas respostas distintas, ambas substanciais, segundo se interprete no sentido de quais são ou no sentido de quais devem ser esses direitos. Uma primeira resposta, que podemos chamar de juspositivista, é aquela segundo a qual são direitos fundamentais, por exemplo, no ordenamento italiano, a liberdade pessoal, a liberdade de expressão, de reunião, de associação, os direitos à saúde, educação, seguridade social, estabelecidas pelos artigos da Constituição. A segunda resposta, do tipo axiológico, ou, se preferirmos, justnaturalista, é que se devem considerar fundamentais, por exemplo, o direito à vida, a liberdade de consciência e as outras liberdades civis, aos direitos de subsistência e outros similares, graças aos quais se asseguram a dignidade da pessoa, ou a igualdade, a paz e outros valores ético-políticos que se decida precisamente ao assumir como fundamentais. O sistema de normas do constitucionalismo social torna irrelevantes as separações sugeridas nas perguntas de Ferraioli. A primeira, quais são os direitos fundamentais, e a segunda, quais devem ser esses direitos. O ápice do constitucionalismo social está inscrito nas constituições sociais-democratas do século passado, que resolvem, de acordo com as possibilidades e formações socioeconômicas de cada época, a conciliação, que vão reportar-se a esses direitos, entre a racionalidade econômica para o sistema liberal capitalista funcionar, de uma parte, e a força constituinte da razão social, que emerge das lutas emancipatórias do século XIX e XX. A tecnologia jurídico-política razoável e imperfeita, como diz Ferraioli, da Constituição está sempre assediada em momentos de crise, nos limites da ordem que ela pretende estável. Então, esta tecnologia jurídico-política está sempre assediada em momentos de crise, nos limites da ordem que ela pretende que seja estável, como o momento que nós estamos vivendo, na minha opinião. Assediada tanto pelo decisionismo schmittiano, quanto pelos juízos de ponderação de Alexis. Mas tanto os juízos do decisionismo como aqueles da ponderação, partindo de um juízo técnico e político sobre o que inspirou a norma fundamental, não podem violar os fundamentos da Constituição. Mas quais são os fundamentos da Constituição? O que funda, o que dá alicerce à Constituição? Que ampara tanto os direitos fundamentais como os direitos sociais, ou a integração de ambos, que estão refletidos em normas escritas, que é a norma fundamental, para ter algum significado legitimador da ordem, determina, devam ser respeitadas estas normas, para que todas as demais normas possam ser aplicadas de forma consciente. Faço esta observação porque, se não identificarmos dentro da normatividade constitucional os pilares irremovíveis sobre os quais pode repousar toda a ordem derivada da norma fundamental, é impossível fazer respeitar as regras do jogo, como diz Norberto Bobbio. É impossível compartilhar consensos. O Estado constitucional democrático de direito é, como diz Canotilho, um ponto de partida e nunca um ponto de chegada. Como ponto de partida, constitui aquela tecnologia jurídico-política razoável para estruturar uma ordem de segurança e paz jurídicas. Esta tecnologia só pode ser orientada por normas escritas, para dar consequência àquela norma fundamental não escrita e para inspirar a aplicação dos princípios.
É consenso que o sistema normativo que o corpo constituinte instaurou deve ser capaz de aproximar a abstração da norma à vida social real. O seu poder de eficácia, ou seja, o quanto os direitos fundamentais do povo têm de verdadeiros ou de retóricos, como povo formalmente referido, só formalmente referido, ou como povo empírico que produziu o poder constituinte. Isso depende de como a norma fundamental torna-se formal no ordenamento jurídico. O quanto das demandas o povo constituinte transformou em sinalização de direitos, ou direitos efetivos. E é o que vai estimular uma maior ou um menor ou um maior respeito às regras do jogo. O arrolamento dos direitos fundamentais, constantes da Carta de 88, é precedido, não gratuitamente, pela afirmação do princípio da igualdade formal e do princípio da inviolabilidade dos direitos. No título 2º, capítulo 1º da Carta de 88, estão inseridos os fundamentos mais gerais de toda a Carta. Seu artigo lapidar, que orienta a leitura de toda a Constituição, está assim redigido. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo de seus brasileiros e ao residente do país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos seguintes termos. Aí arrola os termos que se reportam a esse artigo 5º. Na verdade, o elenco dos direitos fundamentais é dependente desses princípios, da igualdade perante a lei e da inviolabilidade dos direitos. Eles só serão realizáveis, mesmo em parte, se estiverem cercados pelo princípio da igualdade formal e também protegidos pelo dogma da inviolabilidade. O projeto democrático moderno nasce da racionalidade ilustrada, a partir de uma convicção humanista, cuja origem está no impulso cientificista precedente à Revolução Francesa. A democracia política, porém, é instituída e sustentada pela dissolução destes mesmos marcadores de certeza da razão. E isso inaugura uma história em que as pessoas sentem uma indeterminação fundamental quanto às bases do poder, da lei e do conhecimento, e quanto às bases das relações entre si próprios e o outro, em todos os níveis da vida social. Esta síntese lapidar de Claude Lefort, da indeterminação fundamental quanto às bases do poder, é procedente para acompanhar as recíprocas influências e determinações entre a economia mercantil e o direito constitucional, já no seu longo e complexo percurso. Nesse percurso está um mercado cada vez mais massivo, cujas normas de funcionamento espontâneo passam a ter a cobertura do direito face à necessidade de que os sujeitos sejam considerados como iguais para trocar. O mercado de massas que surge teve o estímulo necessário, tanto da proteção social como dos direitos sociais escritos, para que as pessoas pudessem se integrar de forma mais ou menos estável no consumo. Esta tensão entre o mercado necessário e os direitos sociais, sem financiamento adequado, aumentando a dívida pública e promovendo os cidadãos ao estatuto de consumidores, abalou os alicerces da social-democracia e do próprio constitucionalismo social. Foi um processo que permitiu a acumulação de um excesso de riqueza no cume, através dos sistemas tributários regressivos, que foram levando o mercado de massas à exaustão. Quando a dívida subjugou o Estado protetor e o mercado financeiro superou, em importância, o mercado de bens necessários à reprodução das condições sociais de existência, a crise, tanto do direito do Estado como da representação, tornou-se endêmica.
A cada uma das etapas abertas por essa trajetória corresponde uma fase do constitucionalismo social moderno. E mesmo corresponde ao reconhecimento de uma maior ou menor força normativa da Constituição. O déficit da força normativa da Constituição reconhecida hoje não é particularmente latino-americano. O chamado déficit democrático na União Europeia, por exemplo, é relacionado com a hipótese de que, em virtude do deficiente desenvolvimento de um povo capaz de determinar os procedimentos, as pressões das constelações particularistas de interesse não estariam sendo neutralizadas e, portanto, a generalização do apoio político a uma Constituição Europeia ainda seria obstaculizada. A referência aqui é ao deficiente desenvolvimento de um povo como povo constituinte, evidentemente. Entendo que, para compreender mais profundamente tanto o nosso impasse como o impasse da União Europeia, seria melhor falar de um elenco de liberdades e necessidades, que o constitucionalismo social ainda pode impulsionar. Ou seja, também falar da exterioridade coativa que contém a liberdade, as leis que equilibram os desejos e as ações livres dos indivíduos destinatários da ordem jurídica. No Estado de Direito, a universalidade contém um duplo sentido, em torno do qual se reconciliam os indivíduos concretos e a ordem constitucional. A crise da representação política tem uma vasta literatura, produzida principalmente a partir dos anos 70, originária tanto da academia como de dirigentes políticos intelectualizados, sociólogos, eméritos, teóricos da filosofia política, juristas, têm debatido muitas vezes com perplexidade esse tema relevante. Bauman, João Lis, Vefor, Negri, Danilo Zolo, Giddens, entre outros muitos, refletem sobre o que parece ser uma crise de fundo que vem afetando a própria organização política do Estado de Direito. A organização política do Estado repousa, de uma parte, no poder constituinte do povo, que, depois de constituído, é correspondido pelo exercício da soberania popular permanente, partidos, processos eleitorais, delegação para a produção normativa e gestão política do Estado pelos delegados dessa soberania. Um sintoma evidente da crise de representação, no plano jurídico-político, reflete-se na precariedade do reconhecimento pelos órgãos de controle, e, em regra, pela alta burocracia estatal, de que no conflito entre a gestão técnica do Estado e sua gestão política, a gestão política, precede a gestão técnica, pois é originária da soberania popular. O que deve predominar é a ideia de que a gestão política, originária da soberania popular, é que deve vingar quando ambas estão abrigadas no mesmo conceito. Exemplo típico. É o gestor político ou o gestor técnico que deve decidir, quando se vê premido por uma crise orçamentária, se vai pagar salários em dia ou vai aplicar os 12% na saúde? Pois ambas são obrigações constitucionais. Eu excluo aqui, obviamente, qualquer decisão do gestor público, técnico ou delegado da soberania popular, cometido com dolo em proveito próprio ou de terceiro, enquadráveis na lei penal. As duas fontes estruturais que afetam a representação não são controláveis de forma imediata pela vontade do legislador, do gestor político do Estado ou dos órgãos de controle, porque elas não se originam de decisões de grupos ou corpos estamentais, mas de mudança material na vida econômica e social. A primeira dessas fontes é a invasão radical da política pelo mercado, a dinheirização da política, que vem assumindo proporções assustadoras. Esse fenômeno não é simplesmente a aproximação da política das relações mercantis, que estão na origem da própria formação do Estado moderno, mas é a submissão da política ao mercado, tornando-o uma espécie de jogo de sombras do dinheiro. A segunda fonte da crise da representação origina-se da reestruturação do modo de vida na nova sociedade de classes.
com as novas tecnologias infodigitais, um mercado programado para a obsolescência e com a redução da importância do trabalho vivo, que caracterizou a ética do trabalho na sociedade tradicional da segunda Revolução Industrial. A fragmentação das classes tradicionais em grupos sociais e subgrupos, com novas demandas e novos desejos remetidos à democracia. Tais mudanças acentuam a separação burocrática entre os representantes e os representados, principalmente nas regiões metropolitanas altamente concentradas, espaços sociais onde as políticas mais vitais para o país são desenhadas. A sociedade de classes tradicionais vinculava-se principalmente a partir da dicotomia tradicional do capitalismo industrial, empresários industriais e trabalhadores sindicalizados, que permitia a emergência de contratos políticos através de sujeitos visíveis, firmes, reconhecíveis, para a sociedade funcionar de acordo com seus ordenamentos principais. Este bloqueio contratual determinado por esta mudança é de reconhecimento universal. A partir do século XIX, o ideário da democracia representativa se espalhou pelo Ocidente. E os partidos políticos, até então identificados desde a Renascença como facções, passaram a ser vistos como instituições vitais para a representação parlamentar. Posteriormente, no período pós-Segunda Guerra Mundial, se consolidaram os canais tradicionais de representação, por intermédio de organizações de trabalhadores, movimentos sociais, associações civis, na qual os partidos exercem um papel fundamental para a estabilidade dos regimes democráticos. A crise da representação política tem sido caracterizada como um fenômeno mundial, colocando em dúvida a legitimidade dos partidos políticos, enquanto agentes de representação de interesses, em corresponder efetivamente às demandas societárias. Num contexto marcado pela emergência de novas formas alternativas de participação, além de mudanças estruturais nas economias capitalistas, o aumento do descrédito dos cidadãos para com as instituições representativas se tornou uma realidade não apenas nos estados periféricos. Concluo dizendo que a questão democrática no Estado de Direito, como crise da sua representação, e particularmente do Estado Social de Direito, só poderá ser resolvida com mais democracia, não com menos democracia, o que tornaria a crise mais aguda, tornaria a impotência da representação mais aguda. Esta impotência tem várias causas concorrentes e complementares, que subvertem as teorias tradicionais do ordenamento. Entendo que outras questões, como a corrupção, a falta de efetividade dos direitos fundamentais, a transgressão do direito na gestão política no Estado, pelos representantes, a transgressão do direito na gestão política do Estado, que é feita pela burocracia estatal e pelos órgãos de controle, invertendo a predominância da técnica sobre a política. São efeitos derivados da fragilidade da força normativa da Constituição, e não causa da sua fragilidade. Quando Bobbio fala da norma fundamental, ele a considera uma norma, ao mesmo tempo, atributiva e imperativa, segundo se considere o ponto de vista do poder ao qual dá origem ou da obrigação que dela nasce. Pode ser formulada da seguinte forma: o poder constituinte está autorizado a estabelecer normas obrigatórias para toda a coletividade, como já disse, ou a coletividade é obrigada a obedecer às normas estabelecidas pelo poder constituinte. Note-se bem, a norma fundamental não é expressa, mas nós a pressupomos para fundar o sistema normativo, pois para fundar o sistema normativo é necessário uma norma última, além da qual seria inútil ir. Todas as polêmicas sobre a norma fundamental resultam da não compreensão da sua função. Quando estamos falando na crise da representação na pós-modernidade, estamos nos referindo àquilo que já aludi, referente ao funcionamento regular e previsível da totalidade da ordem jurídica de forma coerente. A representação política atualmente tem escassa legitimidade e pouca força política para sustentar o programa constitucional
dos direitos fundamentais e sociais, porque a delegação que vem da Constituição, que se origina da norma fundamental, hoje está subjugada por uma força normativa superior, que molda o funcionamento do Estado e esvazia os fundamentos da Constituição. Fragiliza o princípio da igualdade formal e o princípio da inviolabilidade dos direitos, já que a força normativa do capital financeiro, escorada na dívida pública, é superior à força normativa da Constituição. Talvez uma nova Constituinte originária, precedida de um amplo debate razoável, técnico e político, com rigor técnico e capacidade de concentração, possa processualmente nos retirar desta crise que se mostra já como de longa duração. Muito obrigado. Eu queria abrir apenas para, talvez, duas perguntas, e o ministro concordou em recebê-las, uma vez que nós já estamos no adiantado da hora. Então, se alguém quiser fazer uma pergunta, eu tenho uma pergunta, mas eu vou poupar o ministro da minha pergunta, se alguém do público... Começo com a minha, então. Uma das questões que o senhor aventou, especialmente no final da sua conferência, sobre o esgotamento, talvez, da capacidade impositiva do projeto constitucional social-democrata. O presidente Fernando Henrique esteve aqui hoje pela manhã e uma das colocações, ou uma das postulações que fez, é que o resultado do processo constituinte brasileiro, que foi um processo absolutamente fragmentário, era uma Constituição com múltiplos sinais, acho que meu microfone, uma Constituição com múltiplos sinais, mas sem dúvida nenhuma o sinal sobressalente era da Constituição social-democrata. Então, nós tivemos duas pessoas que participaram desse processo. A leitura de uma delas é que era a Constituição social-democrata que nós pactuamos em 88, e agora a sua leitura, se bem compreendi, de que há um esgotamento desse modelo e, portanto, sugere a necessidade da convocação de uma nova Assembleia Nacional Constituinte. Eu me lembrei, já que Jefferson foi mencionado aqui de manhã, que uma das frases do Thomas Jefferson é que nós deveríamos fazer uma Constituição a cada 19 anos, porque isso seria o ciclo de uma geração e não haveria pior forma de autoritarismo, não era o termo que ele usou, não haveria pior forma de tirania do que a tirania dos mortos sobre os vivos. Então eu queria explorar se o senhor realmente entende que esse período se esgotou, essa Constituição esgotou e contribuiu com a nossa transição, qual seria o fio condutor de um novo projeto constituinte? Eu penso que o esgotamento da força normativa da Constituição tem que ser contrastado com o esgotamento de um conjunto de relações universais, econômicas, políticas e sociais no mundo, que determinaram uma espécie de evanescência daqueles princípios. É notório que, quando caiu o regime soviético, todos os bloqueios que se integravam dentro da ordem capitalista através da social-democracia foram reforçados, porque não tinha mais aquela contradição tensa que gerava uma crise permanente nessas relações. Isso determinou uma mudança na ordem econômica e financeira internacional que foi esvaindo, a partir da dívida pública e do controle desse capital sobre o Estado, foi esvaindo a força normativa dos direitos constitucionais. Qual é a questão que subjaz a essa? É uma questão universal que, na minha opinião, não vai ser resolvida só por um país, que é
uma alteração nas relações de subordinação e dependência para relações de cooperação interdependente na economia global. Relações de cooperação interdependente que abririam espaço para que as formas constitucionais e a gestão política da Constituição pudessem ser efetivadas de uma maneira coerente com a sua norma fundamental. Isto é um largo trajeto, não é desconhecido de nenhum de nós, né? A legislação trabalhista, ela se universalizou porque era necessário, a partir das conquistas civilizatórias dos países capitalistas mais avançados, que ela penetrasse nas ordens jurídicas dos países, né, do segundo e terceiro grupo, para que a concorrência internacional se tornasse mais adequada. Assim foi também a luta contra o escravismo. Né? Os direitos humanos, né, que tem a ver com a aplicação ou não dos direitos sociais, que tem a ver com o preço da força de trabalho, que tem a ver com as relações de civilidade entre as classes, né, também se universalizaram em função desse processo. Então, o que eu penso que deveria ser feito, que poderia ser feito hoje, né, não digo imediatamente, mas que se pensasse numa readequação da ordem constitucional brasileira às possibilidades dessa transição, em que o povo constituinte fosse razoavelmente informado, né, e compreendesse tanto as limitações como se fizesse senhor dos avanços dessa ordem. Porque sem uma mudança nesta relação, me parece que é improvável se resgatar a social-democracia tal qual foi concebida, né, no constitucionalismo social. Vejamos o que ocorreu na Grécia recentemente. Né? Eu tenho observado isso nos debates que eu tenho participado, que o primeiro-ministro Tsipras, ele foi ao limite das possibilidades e teve a inteligência suficiente para negociar, ainda mantendo uma dificuldade interna muito grande, mas para negociar para que não ocorresse uma regressão mais brutal. Por quê? Porque chegou um determinado momento, o primeiro-ministro anterior, o primeiro-ministro Tupazoc, disse muito bem, nós vamos fazer o acordo com os nossos credores europeus, mas vamos submeter a um referendo. Qual foi a resposta do Banco Central alemão, pelo Banco Europeu? Não tem referendo. O senhor está demitido. E veio o processo eleitoral. Porque a ambição, né, do Syriza e do ministro Tsipras era obter um grau de negociação muito mais favorável ao que ele obteve. Mas aquilo era o limite do possível. Sem destruir a democracia, sem ferir os ordenamentos internos, submetendo a um processo eleitoral e se colocando, portanto, numa relação negocial mais favorável. Então, minha resposta, doutor Vilhena, eu não tenho resposta para isso. Eu acho que é um processo político, né, jurídico, social, que, quem sabe, pode desembocar num novo processo constituinte para fazer esta readequação e essa transição consciente para uma nova ordem. O que me parece que já está taxativo é que, desta forma como está, não avança. Né? Nós temos hoje, eu não me lembro se é 40%, né, Beto, dos recursos públicos destinados à rolagem da dívida. É muito para um país como nós. Então, é esta equação que está relacionada à política, à economia e os processos sociais aí que estão em curso. Boa tarde. Eu tenho uma dúvida em relação à possibilidade de uma nova Assembleia Constituinte, como a Vossa Excelência propôs. Percebemos, ao olhar a Constituição de 88, a ausência de um fio condutor na sua elaboração, no sentido que ela tende a incorporar diversos interesses, muitas vezes conflitantes.
E considerando o contexto atual da política brasileira, o que garante que não teremos o mesmo problema na elaboração de uma nova Constituição? Na verdade, o processo constituinte ele é um processo essencialmente de concertação e de conciliação. E, mais propriamente, né, nos processos constituintes mais democráticos, é um processo de concertação. E a sua finalidade é sempre fazer a composição desses contrários, dessas contradições. Então, esta é realmente a finalidade. E não há nenhuma garantia que não haverá retrocesso ou que não haverá maiores ambiguidades e dificuldades num novo texto constitucional. Mas é que, se a sociedade não der conta dessas respostas, essas respostas elas se realizam pela objetividade social, se realizam pela espontaneidade das relações de força, o que é muito pior. Eu acho que, atualmente, aqui no Brasil, isso não é uma visão relacionada com partidos políticos. Eu acho que, atualmente, aqui no Brasil, o que falta é, precisamente, um momento estratégico de concertação entre as classes sociais, para que elas se coloquem na realidade, a realidade do país, contrastada com a realidade global, o que é possível equacionar para sairmos da crise, para a economia continuar, a economia retomar o crescimento, e para que os partidos, sejam esses que estão aí ou outros, retomem a capacidade de conectar-se com a sociedade, que eles estão perdendo, todos indistintamente. Nós pudemos ver ontem, por exemplo, na votação do impeachment da presidente, os fundamentos de cada voto. Os fundamentos de cada voto não tinham a ver com crime de responsabilidade. Todos estavam fundamentando aonde? Na crise. Então, na verdade, foi um movimento, que começa a investigação de crime de responsabilidade e se torna uma eleição direta para combater a crise. Isso é um desvio de finalidade do processo de entendimento. Então, eu acho que nós temos que procurar não repetir isso. E, para não repetir isso, nós temos que consertar as formas institucionais, que deem, ao mesmo tempo, clareza aos protagonistas políticos e proporcionem uma nova capacidade de identificação dos partidos com a sociedade civil, com os setores da sociedade civil. Fora desse jogo é difícil, porque a força da objetividade, esta é cruel, seja para que lado for. O direito é sempre uma projeção da subjetividade humana. Ele encobre relações sociais, organiza, torce, distorce, compõe, mas o direito é a vontade, é a vontade constituinte organizada através de processos culturais, políticos, que vão se conformando numa ordem. Quando isso não ocorre, a ordem se constitui por si mesma. E aí ela pode se tornar, vamos dizer assim, alienada da vida democrática das pessoas e da própria vida produtiva, da vida social em geral. Então, é uma aventura do espírito, realmente. Mas essa é a única forma que o espírito conseguiu até agora para tentar organizar esses processos. Mais alguma pergunta? Acho que essa é a nossa última. Júlio Oliveira, sou do Machado Associados. Aproveitando o gancho que Vossa Excelência colocou agora em relação a esse gap, que seria de 19 anos, até que o professor Oscar mencionou, de uma validade constitucional, será que não chegamos ao ponto em que, além do gap constitucional, há um gap entre representado e representante, que é muito mais curto e que, portanto, só um parlamentarismo resolveria? Eu confesso que já pensei diferente do que eu vou dizer agora. Eu acho que nós teríamos que compor uma espécie de parlamentarismo presidencialista, de presidência de governo, como tem na Espanha e Portugal. Eu acho que é uma forma mais resolutiva e mais
potente, né, com mais abertura, com mais potência para resolver crises. E que, ao mesmo tempo que, onde assim, assimila os valores importantes do presidencialismo, né, como chefe de Estado, e com determinadas funções, aí depende da relação política que ele tem com a sua base parlamentar e com o próprio primeiro-ministro, né, como também dá labilidade, dá abertura para soluções, né, de crise. Né. Por exemplo, o que está ocorrendo agora na Espanha, né, não sei se vocês têm acompanhado. Eu acompanho muito o processo espanhol há muito tempo, português, a partir de muitas relações políticas e jurídicas que eu tenho lá há muito tempo. Agora, na Espanha está ocorrendo o seguinte: se fragmentou de tal forma o eleitorado que não teve um partido que pudesse montar um governo. O partido que teve mais votos, o Partido Socialista, não obteve maioria. Ele está brecado, de um lado, por fazer um acordo com o Partido Popular, que é um partido de centro-direita, e, do outro lado, com o Podemos, né, que é um novo partido de esquerda, de centro-esquerda, provavelmente. Né, ainda não se formou direito, na minha opinião. Né. E faz 3 meses ou 4 meses que eles estão tentando formar um governo, e o governo continua funcionando. O país continua funcionando. O primeiro-ministro continua, né, sendo o primeiro-ministro. E agora eles vão chegar a novas eleições. E aí o eleitorado vai dizer qual o partido que ele quer tornar majoritário para fazer um acordo ou para governar sozinho. Então, eu acho que esta é uma forma que nós temos de resolver. Eu acho o nosso presidencialismo excessivamente monárquico, excessivamente forte, né, e que permite ele atravessar crises sem consideração, né, com as forças políticas reais que permeiam na sociedade, né, o que transforma os sucessivos governos, né, que ocorreram no nosso país aqui a partir de 88, né, um período de uma espécie de presidencialismo de estabilidade pelo fisiologismo, né, por relações regionais. Todos os governos fizeram isso, uns mais, outros menos, né, para poder governar. Por quê? Porque o sistema político leva a isso, né? E as relações oligárquicas que se dão nas regiões aproveitam, né, aquela zona não regulada do sistema normativo constitucional para passar por dentro as suas demandas a partir dessas relações de formação, né, de formar maioria ou não formar, ou minoria dentro de determinados temas. Então, eu acho que esta seria uma questão importante. Esta e uma mudança profunda no sistema político. Até quando eu falo numa nova Constituinte, eu digo, não, podia ser uma Constituinte, né, uma Constituinte originária, ao lado do funcionamento do Congresso, que resolvesse essas duas questões, a questão do sistema político e a questão do regime político. Né? Já seria um grande avanço. Né? Já seria um grande avanço. O que nós não podemos nos conformar, assim, nós, homens e mulheres de pensamento que estão, né, em diversas posições políticas, é com o bloqueio à ordem que está ocorrendo agora. É um bloqueio, e é um bloqueio que se dá pelos métodos mais tradicionais, tá? Para não dizer mais espúrios, inclusive, e que é um detonante de um processo de relações perversas nas regiões que vai desfigurando os partidos políticos, os sujeitos políticos, né? E vai levando o eleitorado a um ceticismo, né? A um ceticismo. E o ceticismo é o inimigo da razão, né? O ceticismo é a ausência, o ceticismo é o silêncio, o ceticismo ou é a violência, né, em determinadas circunstâncias. Eu gostaria de agradecer a todos, então, dar por encerrada essa sessão, convidá-los todos a participar da próxima sessão, e agradecer imensamente, mais uma vez, o ministro Tasso Genro por nos dar o privilégio desse convívio.